Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, bem-vindos novamente ao canal Mar e História. Hoje nós vamos falar de um nome muito famoso, muito conhecido, Pedro Álvares Cabral. Nós vamos conhecer um pouquinho a biografia desse personagem histórico. Bom, espero que você goste. Se você puder, deixe o seu like e compartilhe para nos ajudar, ok? Vamos pro vídeo! Pedro Álvares Cabral foi um navegador e descobridor português. Ele foi capitão-mor da frota que em 1500 avistou a costa do Brasil. Pedro nasceu em 1467, no castelo de Belmonte, na Beira Baixa, em Portugal. Sua família era antiga e pertencia à nobreza portuguesa. A sua família era conhecida pelas lutas contra os mouros e contra os castelhanos. O menino crescia e, com 11 anos de idade, foi para Lisboa, na época do reinado de Dom Afonso V. Cabral estudou literatura, história, cosmografia e aprendeu a manusear armas. Com 16 anos de idade, Cabral estudou técnicas militares e foi nessa época que teve início as grandes navegações, que também são conhecidas como expansão marítima. Foi o processo de exploração e navegação do Oceano Atlântico, que se iniciou no século XV. Neste período, os europeus descobriram novos caminhos marítimos para alcançar a Ásia. Além disso, chegaram pela primeira vez a terras até então desconhecidas por eles, como o continente americano, local a qual chegaram em 1492. Pedro destacou-se aos 16 anos, quando foi nomeado fidalgo por Dom João II. Tornou-se comandante militar, navegador e um explorador português. Ele foi casado com Dona Isabel de Castro e teve 6 filhos. Em 1498, outro navegador, chamado Vasco da Gama, teve sua missão bem-sucedida ao chegar nas Índias. Com isso ficou claro para Portugal a possibilidade de lucros com a exploração da nova rota comercial para o Oriente. Agora, sob o reinado de Dom Manuel I, Cabral foi encarregado de comandar a segunda expedição para as Índias, no ano de 1500. Cabral assumiu o posto de capitão-mor. Sua frota era composta por naus e caravelas. Havia muitas pessoas com ele, incluindo fidalgos e religiosos. Esta foi a maior frota até então organizada por Dom Manuel I. Havia com ele navegadores experientes, como Bartolomeu Dias e Nicolau Coelho, e o escrivão Pero Vaz de Caminho o acompanhava. No dia 9 de março de 1500, depois de celebrarem a missa, Pedro Álvares Cabral e sua grande frota saíram da presença da corte e navegaram. Passados os dias e sob a indicação de Vasco da Gama, Cabral tentou contornar o Cabo da Boa Esperança, mas acabou realizando o famoso desvio. Então, no dia 22 de abril, foi avistado terras. Pero Vaz de Caminho descreveu o avistamento de um grande monte, muito alto e redondo. Ao Monte Alto, o capitão deu o nome de Monte Pascoal. Vale destacar aqui que o território se encontrava dentro dos limites portugueses do Tratado de Tordesilhas, o que permitiu à coroa portuguesa reivindicar aquelas terras. Os tripulantes portugueses desembarcaram no local que chamaram de Porto Seguro, na Bahia, e ali aconteceu o primeiro contato com os indígenas, os habitantes locais. No dia 26 de abril, num domingo, celebraram a primeira missa no Brasil, realizada pelo Frei Coimbra. Neste momento, também foi enviada notícias ao rei de Portugal, anunciando o achamento de nova terra. Mas, apesar da novidade, os portugueses, em primeiro momento,
não atribuíram muito valor ao território descoberto, pois eles tinham outro interesse e eles estavam em busca, naquele momento, de uma rota comercial para o Oriente. Então, Cabral e sua frota, no dia 2 de maio, seguiram para a Índia. Na ilha de Vera Cruz, como foi chamada, ficaram ainda 2 degradados, Afonso Ribeiro e João de Tomar, além de 2 ou 5 grumetes que desertaram da nau capitania. Os degradados permaneceram 20 meses na terra, tendo sido resgatados na expedição de Gonçalo Coelho. No regresso a Portugal, os 2 tiveram que dar um depoimento minucioso sobre o que viram durante os quase 2 anos que permaneceram no que hoje é chamado sul da Bahia. Rumo à Índia, no dia 13 de maio, algumas embarcações foram destruídas por violentas tempestades, próximo ao Cabo da Boa Esperança. Mas 3 meses depois, Cabral chegou a Calicut, na Índia. Não conseguiu ter uma relação amistosa com a população, e a sua frota sofreu ataques muçulmanos e indianos hindus. Apesar disso, Cabral conseguiu tomar embarcações que estavam ancoradas no porto, confiscou as cargas e mandou incendiá-las. Depois de conquistar a cidade, estabeleceu feitorias e celebrou o Tratado de Paz. Seguiu para Cananor, onde abasteceu as naus com especiarias. O retorno a Portugal foi em 1501. Cabral começou a viagem de retorno com os navios carregados de especiarias. Mas, apesar disso, a esquadra de Cabral ficou reduzida a poucos navios. Em junho de 1501, a armada de Cabral adentrou o rio Tejo. Cabral foi recebido pelo rei Dom Manuel I, no Palácio de Santarém. Cabral foi nomeado para o comando de uma nova expedição, mas depois de alguns meses, ele foi substituído por Vasco da Gama. Apesar de todo esse feito, em 1509, passou a permanecer em Santarém, onde faleceu em 1520. Seu corpo foi sepultado na Igreja da Graça. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, hoje nós iniciamos a série Brasil, para nós aprendermos um pouquinho mais sobre a nossa nação, sobre a nossa história, que é rica e muito importante. Bom, peço a você mais uma vez que curte, deixe o seu like, peço a você que compartilhe e nos ajude a crescer no canal.